Renzo, como hackear esse processo seletivo, né? Quais os pontos que a gente trabalha aí para conseguir hackear o processo seletivo e otimizar o nosso esforço? Bom, entendendo do sistema e olhando as fases, nós temos uma coisa que para mim é crucial, que dá que tem um potencial de catalisar esse processo seletivo, assim, extremamente, que a turma não presta atenção, que é o quê? Lá na primeira fase, que eu chamei fase de contato com a empresa, e normalmente existem duas grandes formas desse contato com a empresa. Uma é a clássica forma de contato, que é o quê? A pessoa envia currículo. Ela entra no LinkedIn, ela manda um PDF, ou antigamente você imprimia este currículo e realmente mandava para a empresa. E esse tipo de contato com a empresa é o que se chama de contato frio. Você vai ser simplesmente um dos PDFs que foram enviados para aquela vaga, ou se você imprimiu, você vai ser uma folha de papel naquela pilha de folhas de papéis que estarão disponíveis para aquela empresa escolher. E normalmente serão definidos critérios objetivos para isso. Você não vai ter a oportunidade de demonstrar algumas coisas que você tem a oportunidade de demonstrar durante o processo seletivo, como, por exemplo, responsabilidade. Você pode até escrever o quanto você entregou, mas ali o papel não fica uma coisa, não tem um sentimental, digamos assim, para o lado da pessoa que está avaliando. Só tem uma folha de papel. Que às vezes a pessoa cria até um Excel para fazer a avaliação, que já elimina um monte, pronto, acabou. Então essa é a forma mais ineficiente de você conseguir uma vaga, é o envio de currículo. Funciona? Funciona, mas aí você vai ter que mandar, como fez um aluno nosso, o Fabrício, você vai ter que mandar 300 currículos para de repente conseguir chegar na segunda fase, que é a fase que eu chamei de psicotécnico, que é a entrevista com o RH, você vai ter que mandar uns 300 para conseguir uma, duas entrevistas. Principalmente se é para sua primeira vaga, porque na sua primeira vaga não vai ter lá experiência, olha, não, essa pessoa aqui está experiente, chamou atenção no currículo, não vai ter isso. E vai ter muita gente que, como você, está procurando a primeira vaga. Então, se essa é a forma mais ineficiente, como é que eu hackeio? Como é que eu vou desprender menos energia para conseguir um resultado melhor e aumentar as minhas chances de ultrapassar esta primeira barreira no seu processo seletivo? E, na minha opinião, a melhor forma de você conseguir passar dessa primeira fase e aumentar as suas chances é através do bom e velho QI, ou seja, o quem indica, através da sua rede de contatos. Como assim, Renzo? Como assim através da rede? O que acontece? Uma vaga, quando ela é aberta, a primeira forma com que a empresa vai tentar preencher aquela vaga é através de indicação das pessoas que trabalham na empresa. Por quê? Porque é muito mais barato para a empresa contratar dessa forma. Ela não precisa fazer todo esse processo de receber 300 mil currículos, avaliar uns 50, fazer entrevista com 50 pessoas, depois escolher mais 15 para ir para a entrevista técnica, e depois dessa entrevista técnica escolher uma ou duas pessoas. É um gasto de energia muito grande para a empresa. O que é muito mais simples para a empresa? Perguntar para quem já trabalha lá, para quem já conhece da cultura, se existem pessoas que elas consideram adequadas para trabalhar na empresa. E aqui existem várias razões, porque normalmente essa pessoa vai indicar alguém que ela já conhece e que ela já trabalhou. E potencialmente pode ser que tenha um fit cultural maior. A pessoa não vai indicar alguém sem responsabilidade, um responsável, porque por mais que eu mesmo faço isso, eu deixo muito claro, falo, olha, estou te indicando, mas passe esta pessoa pelo processo como um todo. Mas você, de certa forma, você está emprestando um pouco da sua autoridade, do reconhecimento que você possui naquela empresa quando você faz uma indicação. Então, de certa forma, você não vai indicar alguém que você não considera bom, e pode ser num sentido técnico, mas principalmente de responsabilidade. Até porque, de repente, aquela pessoa entra, ela vai estar no seu time. Se você não gostava das entregas dela com responsabilidade, você não vai querer ela trabalhando com você. Então, você não vai indicar. Então, é o processo de indicação. E aí, as pessoas às vezes bugam, né? Porque é o seguinte, não, mas Renzo, eu tô procurando minha primeira vaga e não é ninguém da área. E aí, como é que eu faço? E aí, esse é o hack. Você entende que você precisa fazer as conexões e você começa a ter o comportamento de criar ativamente essas conexões. Ou, como a turma gosta de dizer hoje em dia, ficar presente para isso, fazer isso de maneira intencional. E como que você faz isso de uma maneira intencional? Por exemplo, entrando nas comunidades de tecnologia. Pode ser o grupo do Telegram da Python Brasil,
o grupo do Telegram da Django Brasil, o grupo do Telegram Galera Dev Pro, que é o nosso grupo público lá no curso, onde você vai começar a se relacionar com as pessoas. Você vai fazer daquele a sua plataforma para retirada de dúvidas, principalmente no início, mas depois você vai passar a ajudar as pessoas ali. E ajudando, você vai construir essas conexões. Até que alguém vai falar, nossa, eu conheço, aquele rapaz sempre responde lá no grupo da Django Brasil, que é um exemplo do nosso instrutor hoje, que é o Alisson, que estava aqui, inclusive agora, não sei se ainda continua, mas estava aqui, que vive respondendo no grupo da Django Brasil. E foi assim que ele conseguiu trabalhar com o Yuri, que é a pessoa que chamou ele para trabalhar agora na Boozer. Foi assim que eu chamei para ser instrutor da Python Pro, sem ter me enviado um currículo. Eu não sei nem qual é a faculdade que o Alisson se formou. Eu nem tenho o currículo do Alisson. Por quê? Porque ele já demonstrou por outras vias e estabeleceu a rede de contatos, e por isso, por conta dessa, digamos, autoridade que ele ganhou, por conta deste relacionamento, que ele conseguiu muito aí na carreira dele, várias coisas, né? Então, por isso você tem que investir em comunidade, investir em cursos. Essa é uma das razões dos alunos do nosso bootcamp, lá no nosso grupo privado, conseguirem um resultado muito mais rápido, uma das. Por quê? Tá ali com a galera tá sempre postando vaga. Olha, recebi essa oportunidade, mas já estou com uma vaga e não vou poder preencher. Galera, tá aqui esta vaga para vocês. Eu vou indicar vocês. Ou, a minha empresa está precisando de gente. Então, está aqui a vaga aqui presente. Esse foi o caso do Diego Maranhão, recebeu uma vaga lá dentro do curso. O caso do Rafinha, quando fez o seu processo seletivo. O caso do Marcos, que, nesse caso, a pessoa só postou a vaga dentro do nosso grupo público. E, apesar dele não conhecer, ele foi lá, se aplicou e conseguiu a sua primeira vaga. Então, esse é o hack, usar a sua rede de contatos para economizar aí, para encurtar o caminho. Eu vou dar um exemplo real até meu. Eu me lembro que eu fui fazer o processo seletivo da empresa Olist. E aí eu conheço várias pessoas que trabalham na Olist, tá? E aí eu vi o processo seletivo, eu já tinha inclusive ajudado um aluno durante o processo seletivo com um problema prático que eles tinham que resolver, que era um projeto. Só que o que acontece? Um projeto, ele te demanda tempo para fazer. Mesmo alguém experiente vai demorar pelo menos meio dia ou um dia inteiro para se fazer um projeto decente, com testes, com tudo que está previsto. E eu já tinha ajudado um aluno meu, eu mentorei um aluno meu sobre a arquitetura das soluções possíveis para aquele projeto. E aí eu fui fazer o processo seletivo da Olist, tinha essa fase, o que eu falei? Eu entrei em contato, primeiro eu já entrei em contato com a pessoa que eu conhecia. Eu falei, Oswaldo, tô te mandando um e-mail aqui, conheço o seu processo seletivo, já mentorei um aluno que participou do processo seletivo, então eu conheço qual é o problema prático. Fiz a mesma coisa que o Moacir fez. Falei, o meu GitHub tá aqui, eu tenho vários projetos feitos em Django, estão aqui eles listados. Só que é o seguinte, eu nesse momento eu não estou com a agenda para fazer o processo seletivo. É possível, eu posso discutir a solução do projeto com você, na fase de discussão do projeto, porque eu já mentorei o meu aluno, posso discutir, estão aqui os meus projetos. É possível a gente passar dessa fase e eu não precisar fazer o projeto? Se não for possível, eu faço, mas aí eu vou ter que liberar a agenda, isso vai demorar uns 3 meses. Se for possível, eu faço esse processo agora. Então é esse tipo de relacionamento, de proposta, de não se enfiar dentro de uma caixinha. Ah, o processo existe, eu tenho que seguir todas as fases. Não. Você pode, de repente, passar da fase do currículo fazendo contatos nesses eventos. Então foi isso que as artimanhas que eu já fiz em vários lugares, inclusive, sempre consegui várias das minhas vagas assim.